Graça e paz, meus amados. É com muita alegria que nós estamos aqui, mesmo nessa dificuldade de estar diante de uma tela, diante de um culto online. Eu gostaria que você se concentrasse no Senhor, naquilo que Ele tem para falar, através dos louvores, através da palavra. Nós vamos fazer uma oração de entrega do nosso coração, das nossas emoções, porque muitas vezes são elas que nos atrapalham de prestar atenção naquilo que Deus quer fazer. Amém? Senhor, nós colocamos diante de Ti as nossas vidas nesse momento, o nosso coração, seja ele alegre ou esteja ele dilacerado pelas circunstâncias da vida, nós entregamos ao Senhor as nossas emoções, nós entregamos ao Senhor os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas realidades de hoje, algumas sofridas, outras com lamentos. Ah, Senhor, só o Senhor conhece a necessidade de cada irmão meu, só o Senhor conhece a necessidade de cada lar neste dia, Senhor. Ah, Pai, o Senhor é aquele que consola, o Senhor é aquele que entra com socorro, o Senhor é o nosso alto refúgio. De quem teremos medo? De quem podemos ter medo? Agindo o Senhor, quem pode te impedir? E nesta noite nós entregamos o nosso coração, que é tão falho, que é tão infiel e que é tão preciso do Senhor, ó Pai. Queremos aqui dedicar o nosso coração ao Senhor nesta noite e pedir: reina, Senhor, sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Reina, Senhor, sobre esse tempo que nós não entendemos muitas coisas, mas nós precisamos somente confiar em Ti. Em nome de Jesus, nós entregamos a Ti e Te agradecemos para o louvor da Tua glória. Amém. Nós vamos dar início a uma canção que fala: olharei para o alto, de onde vem socorro. E essa canção tem sido a minha oração ao longo desse um ano que se passou. E todos os dias eu lembro dela e me apego ao Senhor como sendo o meu auxílio, o meu refúgio. Que você faça dela sua oração nesta noite também, amém? Mesmo na tribulação, posso não ver sua mão, mas sei que posso confiar. Em Deus eu posso descansar. Mesmo vendo tudo se acabar, sei que nada vai me faltar. Lá do alto vem a provisão, o meu milagre está em suas mãos. Olharei pro alto, de onde vem socorro, e é firme na rocha que eu terei vitória. Olharei pro céu, de onde vem a bênção, terei o testemunho e contarei ao mundo que Tu és meu Deus. Mesmo na tribulação, posso não ver sua mão, mas sei que posso confiar. Em Deus eu posso descansar. Mesmo vendo tudo se acabar, sei que nada vai me faltar. Lá do alto vem a provisão, o meu milagre está em suas mãos.
em mim desmoronar, então olharei pra ti e confiarei em teu amor. E quando o vento então soprar, eu sei que em ti vou me firmar, então confiarei em ti e na promessa que fez a mim. Eu olharei pro alto, de onde vem socorro, e é firme na rocha que eu terei vitória. Olharei pro céu, de onde vem a bênção, terei o testemunho e contarei ao mundo que tu és meu Deus. Eu olharei pro alto, de onde vem socorro, e é firme na rocha que eu terei vitória. Olharei pro céu, de onde vem a bênção, terei o testemunho e contarei ao mundo que tu és meu Deus. Sim, Senhor, um dia face a face contigo, ó Pai, nós entenderemos, ó Deus, e nós seguiremos, nós estaremos com o Senhor, ó Pai. Ah, Senhor, o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é o Deus da nossa salvação, de quem poderemos ter medo. Ah, Senhor, nada poderá nos separar do teu amor, não é a fome, não é a nudez, não é o perigo. Ah, Senhor, não são as potestades, nada pode nos separar do teu amor por nós. Obrigada, Senhor, nos protege, nos guia e faz a tua vontade em nós. Nós te agradecemos e te louvamos, que o Senhor possa falar através dos outros louvores. Amém. Que sejas meu universo, não quero dar-te só um pouco do meu tempo, não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo, não quero dar-te as palavras como gotas, quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. E de manhã seja primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença, o teu poder seja alimento. Jesus, este é o meu desejo. Sejas meu universo, não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Sejas meu universo, não quero a minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso.
Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença, o teu poder seja alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença, o teu poder seja alimento. Jesus, este é o meu desejo. Sejas meu universo, sejas meu universo, sejas meu universo. Eu não conheço outra canção que lhe descreva imperfeição. E eu não conheço outra canção que lhe descreva imperfeição. Santo, Santo, Deus poderoso. Santo, Santo, Deus poderoso. E eu não conheço outra canção que lhe descreva imperfeição. E eu não conheço outra canção que lhe descreva imperfeição. Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso. Não há outro igual. Tu és santo, santo. Não há outro igual. Tu és santo, santo. Santo, santo, Deus poderoso. Santo, santo, Deus poderoso.
Oi, meu nome é Michele, eu tenho 23 anos, eu estudo pedagogia e eu tenho um chamado missionário. Nesse ano, entre o final do mês de abril e o começo do mês de maio, eu estarei fazendo uma viagem missionária para o campo da MEAP Piauí. Nesse campo existe um projeto chamado Meu Peixinho, que auxilia no reforço escolar das crianças e serve também refeições diárias para essas crianças da comunidade. Além de auxiliar nesse projeto, também estarei auxiliando na igreja local, nos ministérios tanto de louvor, com crianças, com jovens e adolescentes e o que for necessário, afinal estou indo para servir. Você pode fazer parte disso me ajudando em oração e também pode contribuir com algum valor específico que você sentir no seu coração. Se você gostaria de ter mais informações, eu deixarei aqui embaixo o meu contato, para que você possa entrar em contato diretamente comigo, e também deixarei aqui as páginas da MEAP, para que você possa também pesquisar algo mais, outros campos da MEAP, outros projetos. Também é muito interessante, muito legal pesquisar sobre a obra missionária em outros lugares. É isso, eu espero que você ore por mim, ore por esse projeto, que Deus ele vá à frente de toda essa viagem, que Ele seja o centro de todas as coisas. Obrigada, Deus abençoe. Há algum tempo atrás, tivemos o desafio dos tijolos, lembram? E graças a Deus, conseguimos concluir as paredes do nosso primeiro piso. Agora é hora de instalar vitrôs e portas. E pretendemos fazer de alumínio por conta da baixa manutenção e alta durabilidade. Todas as janelas e portas somam 24 metros quadrados de área, que tem um custo de R$18 mil. Resolvemos dividir as janelas e portas em centímetros quadrados. Cada centímetro quadrado terá um custo de R$ 7,50. Para alcançarmos o alvo, vamos precisar de 2.400 centímetros quadrados, que dão um total de R$18 mil. Você poderá doar quantos centímetros quadrados desejar. Para isso, você deverá repassar o valor de acordo com a quantidade de centímetros quadrados para essa conta. Por exemplo, se eu quiser doar 1 centímetro quadrado, repassarei então o valor de R$ 7,50. Da mesma forma, se eu quiser doar 10 centímetros quadrados, repassarei o valor de R$ 75. Com a graça de Deus, alcançaremos o alvo deste novo desafio e avançaremos para os próximos. Olá, irmãos. Essa é a conta por onde vocês podem estar depositando seus dízimos e contribuições regulares. Essa é a outra conta onde os irmãos podem estar depositando as ofertas para a construção do nosso novo templo. Olá, queridos, graça e paz. Espero que todos estejam bem. Gostaria muito, de estar aí de forma presencial, estarmos juntos em comunhão, mas por enquanto ainda não é possível. E eu gostaria muito de compartilhar uma palavra de Deus com você nesse dia. E eu gostaria muito que você já se ajeitasse aí, que você pegasse a sua Bíblia. Nós vamos ler um texto um pouco longo e eu gostaria muito que você me ajudasse aí, que você me acompanhasse na leitura bíblica. Então, se você ainda não pegou a sua Bíblia, por favor, corra lá e pega, porque eu gostaria muito que você estivesse junto comigo aqui, Às vezes a gente está lendo um texto e as pessoas estão olhando ali para você, então você vai me ajudar bastante ali, se concentrando aí na leitura da palavra, lendo junto comigo. Tá bom? Então, se você não fez isso, por favor, faça, pega a sua Bíblia agora, porque nós iremos ter um momento de oração, agradecendo a esse Deus maravilhoso por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Amém? Estou muito feliz de estar aqui junto com vocês. Claro que eu fico um pouco entristecido com algumas situações que têm acontecido, de enfermidades na nossa igreja. Nós temos
irmãos que estão internados, outros estão enfermos, né? Então isso traz de alguma forma ou outra um sentimento apertado no meu coração. Mas eu queria orar nesse momento. Vamos orar ao Senhor? Gostaria muito que você orasse junto comigo nessa hora. Senhor, nós queremos, em primeiro lugar, Deus, agradecer ao Senhor, ó Pai. Agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Pai, nas nossas vidas, porque o Senhor é bom. Nós não temos, Senhor, dúvida nenhuma, ó Pai, que o Senhor é bom, Senhor. Sabe, nós queremos declarar, Senhor, nesse dia, que nós amamos o Senhor, Deus, e pedimos a Ti, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos ensine, Pai, a cada dia a Te adorar, Deus, a nos alegrarmos no Senhor, mesmo diante de momentos difíceis, mesmo diante, sabe, onde as circunstâncias dizem não para nós. Senhor, nos ensina, Senhor, a Te adorar, nos ensina, Senhor, em nome de Jesus, Pai, a viver segundo o Teu querer e segundo a Tua vontade. Somos muito gratos, ó Pai, por mais um dia de vida que o Senhor nos proporciona, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades. Obrigado, Deus, porque não tem nos faltado nada, eu tenho certeza disso, não tem nos faltado nada, Senhor. E eu quero orar, Deus, e pedir ao Senhor, Deus, a Tua misericórdia, Senhor, nesse dia, Deus. Senhor, usa a minha vida, Senhor, usa a minha vida de alguma forma. Senhor, eu peço que o Teu Espírito Santo, Pai, venha estar, sabe, falando, Deus, ao coração de cada um que tem ouvido, que tem visto essa mensagem, Deus. Sabemos que a Tua palavra ela é perfeita, Deus. Eu não, Senhor. Eu sou pecador e careço, Senhor, sabe, das Tuas misericórdias, careço da Tua visitação, Senhor. Então, Deus, eu Te peço, Deus, que o Senhor esteja usando a minha vida hoje, Deus, para falar, Deus, aquilo que o Senhor falou comigo, Deus, através dessa palavra, Deus. Sabe, Deus, aquilo que o Senhor ministrou, aquilo que o Senhor me libertou, Senhor. Eu peço, Deus, que assim seja na vida dos meus irmãos, Pai. Em nome de Jesus, eu quero agradecer mais uma vez ao Senhor por essa oportunidade, Deus, maravilhosa de estarmos aqui na Tua presença, Deus, para falar do Senhor, para falar dos grandes feitos que o Senhor fez, tem feito e irá fazer, Senhor, nas nossas vidas, Pai. Eu quero orar, já aproveitando, por todos os enfermos, ó Pai, que as Tuas mãos estejam estendidas, ó Pai, que o Senhor esteja, Deus, curando, Senhor. Sabe, cada um, Deus, que está nesse momento enfermo, Deus, a nossa oração é por cura, a nossa oração é por um milagre do Senhor, por um mover do Senhor. Vai abençoando também os familiares, Deus, daquelas pessoas que estão enfermas, Senhor. E que seja feito segundo o Teu querer e segundo a Tua vontade, Deus, que é boa, perfeita e agradável, Senhor. É a nossa oração nesse início, Pai. Senhor, cuida de nós. Agora é com o Senhor, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. É sempre desafiador, né? Estar falando da palavra desse Deus maravilhoso, um Deus justo, um Deus puro, um Deus poderoso. Mas é um privilégio também, né? Ter sido escolhido para estar anunciando a mensagem de Jesus Cristo. Confesso a vocês que há um tempo atrás eu orava a Deus e é como se eu não tivesse satisfeito, não sei se a palavra certa é essa, satisfeito com a minha vida, sabe, com a minha vida de oração, com a minha vida no Senhor, porque eu brotou um desejo demais do Senhor, eu queria mais do Senhor, e aí orando alguns dias sobre esse pedido, Deus, eu quero mais do Senhor, Deus, eu peço, Deus, sabe, um avivamento no meu coração, eu peço, Deus, que o Senhor me leve, Deus, sabe, a águas mais profundas. Então eu orava, sabe, eu orava muito a Deus nesse sentido, e aí eu comecei a ler um livro. O livro chama-se Igreja Centrada, do Timothy Keller, né? Eu comecei a ler aquele livro e aí começou a trazer, a leitura do livro, né? Começou a trazer algo no meu coração, algo libertador. Então a base, né? A ideia da mensagem de hoje, ela veio desse livro. A inspiração, vamos dizer assim, não sei se é essa a palavra certa. Sei que a base é a palavra de Deus e ela está aqui, a gente vai ler junto, mas esse livro despertou algo, essa acho que é a palavra certa, despertou algo no meu coração. E eu achei isso muito, muito interessante. O livro
me mostrou algumas áreas da minha vida que eu estava esquecendo. Eu estava esquecendo do Evangelho, eu estava esquecendo de aplicar o Evangelho nessas áreas da minha vida. Eu estava vivendo quase que no piloto automático, sabe? Então, eu tinha a minha prática de oração diária, né? Eu tinha ali a minha devocional junto com a minha esposa diariamente, a gente compartilhava a palavra junto, aí tinha aquele momento que eu separava para fazer a leitura da Bíblia, depois o estudo bíblico, mas isso todos os dias era dessa forma. Depois eu saía para trabalhar, chegava à noite, meditava um pouquinho mais, mas parecia que algo não estava legal, parecia que algo estava faltando alguma coisa. E aí, lendo um pouquinho mais, e aí eu fui ler os 4 evangelhos. João, né, no caso, eu aconselho você a ler os 4 evangelhos, começando de João, aí Mateus, Marcos e Lucas, né? São as 4 narrativas, né, que falam sobre a vida de Jesus Cristo. E aí eu comecei a ler esses evangelhos e isso começou a trazer algo muito forte ao meu coração. Eu comecei a ver que tinha algumas coisas na minha vida que precisavam de ajustes. E eu espero que essa mensagem ela traga também um ajuste na sua vida. E me mostra, né, essa leitura da palavra, a leitura do livro me mostra que Cristo morreu por mim. Mas não só morreu por mim, viveu por mim também. Levou sobre si os meus pecados, que me libertou, que me justificou e me santificou. Voltar a pensar e praticar essas verdades tem resultado, pelo menos na minha vida, em amor, em gratidão pelo que Deus fez através de Jesus Cristo. Então isso me fez pensar em tudo que estamos passando, não só por causa da pandemia, mas porque o amor de muitos nós estamos percebendo que estão se esfriando. Pessoas se entregando cada vez mais às paixões desse mundo, deixando a família de lado, abandonando o casamento, abandonando a igreja, abandonando muitas vezes até a fé, para aqueles que um dia, né, esses que um dia tiveram contato com o Evangelho de Jesus, esses estão se esquecendo desse Evangelho, das boas novas e abandonando o Pai. Outros não abandonaram o Pai ainda, mas se esqueceram de quem o Pai é, o que o Pai representa. Então eu queria compartilhar rapidamente, eu gostaria muito que você abrisse sua Bíblia em Lucas, capítulo 15. Enquanto você abre aí a sua Bíblia em Lucas, capítulo 15, eu vou aqui me arrumando. Lucas, capítulo 15, nós vamos ler primeiramente o versículo 1 e o versículo 2, e depois nós vamos lá para o versículo 11, tá bom? Lucas, capítulo 15, versículo 1 e 2, o texto vai dizer assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Olha que lindo isso. Jesus atraindo os perdidos, os pecadores, para que eles ouvissem a mensagem de Jesus Cristo, ouvissem o Evangelho. Versículo 2: e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. É muito interessante que nesses 2 versículos é destacado 2 grupos de pessoas: os publicanos e pecadores e os fariseus e religiosos. Então aqui nós temos 2 grupos de pessoas. Agora vamos ler o versículo 11 ao 22. É a leitura um pouquinho longa, por isso eu gostaria muito que você me acompanhasse aí na sua Bíblia. A minha versão aqui é revista e atualizada, tá bom? Vamos lá? Lucas capítulo 15, versículo 11, vai dizer assim: continuou, e Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dai-me a parte que me cabe dos bens. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam,
mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e iria ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nós nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Repito, o primeiro versículo e o segundo versículo mostra dois grupos de pessoas: publicanos e pecadores, fariseus e religiosos. E eles representam duas figuras destas parábolas. Por que dessas parábolas? Porque Jesus conta 3 parábolas relacionadas a esse versículo 1 e 2. Por isso que no versículo 11 o texto começa dizendo assim: continuou, porque Jesus já havia contado 2 parábolas para eles. Então, o primeiro grupo representa o irmão mais novo, que desobedecia o pai e estava ali vivendo de uma forma legalista. O segundo grupo representa o irmão mais velho, que ficou em casa, ou ficaram em casa, no caso aqui dos religiosos, eram super religiosos e eram completamente morais. Conheciam muito a palavra de Deus estava na mente deles, mas a palavra de Deus não caiu ao coração deles. Se você notar, em toda a caminhada, e é muito importante, eu desafio você a ler os 4 evangelhos, porque você vai notar que toda a caminhada de Jesus, esses 2 personagens sempre são destacados. Então, por exemplo, lá em Lucas capítulo 18, a gente vai ter ali a parábola do fariseu e do publicano. Temos aquelas pessoas religiosas que é moralmente conhecedor da palavra, eram pessoas que oravam, no caso aqui dos fariseus e dos escribas, eram pessoas que oravam, praticavam boas obras, se achavam boas demais, mas rejeitavam Jesus e se ofendiam com o seu evangelho, principalmente quando via os excluídos da sociedade sendo atraídos por Jesus. Os religiosos, eles não andavam com pecadores, eles não se misturavam com pecadores. Na verdade, os pecadores, eles eram rejeitados, eles eram colocados fora a parte. E aí quando eles viam Jesus, pelo poder do evangelho, atraindo essas pessoas, nós podemos perceber o que Zaqueu sentiu quando viu Jesus próximo. Então temos também a história de Zaqueu sendo atraído, um pecador sendo atraído por Jesus, mas também temos ali no capítulo de João, capítulo 8 de João, nós temos aquela mulher que foi pega no ato de adultério. Também ali nós temos 2 personagens. Nós temos os fariseus que pegaram essa mulher e queriam apedrejá-la até a morte, e temos a pecadora ali aos pés de Jesus. E aí o resultado a gente sabe. Jesus olha para eles e diz assim: olha, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Mas antes disso, aqueles se achavam os maiorais. E é aqui que nós percebemos que as pessoas que deveriam
estarem felizes com a atitude de Jesus, de atrair pecadores imorais. Pessoas que deveriam estar sentados ali ao lado de Jesus, aprendendo como que é que Jesus lidava com essas pessoas elas acabavam sendo escandalizadas, se ofendendo com Jesus. E isso é muito comum nos dias de hoje. Parece que os religiosos, eles separam em seu mundo as pessoas boas, num lado, e as pessoas más, de outro lado. As más eu rejeito, porque, na verdade, elas não vivem a minha regra de fé e prática. As más eu rejeito porque elas discordam muitas vezes de mim. Fazem coisas más, ou seja, eu não me misturo com essa gentalha. Porém, o outro grupo dessas pessoas que separam entre grupo bons e más, o outro grupo é de pessoas boas. Né? E essa sim, eu faço questão de andar junto. Eu formo aquele grupinho, muitas das vezes, esse grupo fechado. Temos o mesmo pensamento das pessoas. Essas pessoas que são boas, que eu considero boas, elas não discordam de mim. Na verdade, elas me ajudam em alguma coisa. Então, já que ela compartilha do mesmo pensamento que eu, então nós somos melhores. E somos melhores porque nós temos Deus, porque obedecemos a Deus. E Deus nos recompensará por essa obediência. Então, aqui eu não sei se eu fui bem claro, mas existem alguns tipos de pessoas que elas separam no seu mundo as pessoas boas e as pessoas más. Então, as pessoas más rejeitam, as pessoas boas elas querem estar próximas. Mas Jesus me ensina com esse texto que quando a mensagem do Evangelho ela é pregada com clareza, ela é pregada com verdade, não só apenas no intelecto, mas no coração que me move a praticar. Quando essa mensagem ela é pregada com clareza, as pessoas imorais, as pessoas que se sentem perdidas, elas vêm até mim, elas vão até Jesus. As pessoas imorais que vivem uma vida desregrada são atraídas pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. É lindo ver como é que Jesus atraía as pessoas sem fazer força. As pessoas procuravam Jesus porque sabia que em Jesus elas encontrariam um abrigo, elas encontrariam um consolo, elas encontrariam uma palavra de transformação e de libertação. Mas o que é esse Evangelho? Paulo, lá em Romanos capítulo 1, especificamente no versículo 16, vai dizer que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação e que ele não se envergonha desse Evangelho. Então o Evangelho é o poder, olha só que lindo isso, é o poder de Deus para a salvação. Se é o poder de Deus e vimos Jesus, através desse poder, atraindo pessoas pecadoras com esse poder, por que então, eu fiquei pensando, por que então nos dias de hoje percebemos uma grande dificuldade da igreja de atrair os perdidos, de atrair os pecadores? Logo penso que está faltando algo para a igreja. Ou, pelo menos, para alguns membros da igreja, está faltando algo. Possivelmente, não quero aqui julgar, porque essa palavra ela veio muito forte ao meu coração. Então, primeiro em mim. Então eu fiquei pensando, por que eu não tenho atraído perdidos? Talvez porque estivesse faltando o poder do Evangelho, a centralidade do Evangelho em meu coração. O Evangelho, ele não é um bom conselho, não é algo que você chega e aconselha alguém. Não, o Evangelho não é um bom conselho, o livro fala isso. O livro Igreja Centrada, onde despertou essa mensagem, e muitas das vezes eu vou falar muitas coisas que está no livro, tá bom? Então, o livro ele ensina isso, que o Evangelho não é um bom conselho, e sim uma boa notícia. Notícia é algo que já, muitas das vezes, é algo que já aconteceu. O Evangelho não é algo que fazemos, e sim o que foi feito por nós. Isso é muito importante. O Evangelho não é algo que nós fazemos, mas é algo que alguém fez por nós, na qual devemos dar uma resposta, devemos anunciar uma boa notícia. Muitas das vezes nós anunciamos, já que entendemos que é uma boa notícia, que anuncia como fomos resgatados e salvos por Jesus Cristo pela graça
mediante a fé. Tornar-se cristão diz respeito a uma mudança de relacionamento com Deus. Conhecer o Evangelho, buscar conhecer o Evangelho, nos diz respeito ao que fazemos. Mas na verdade, conhecer o Evangelho não diz respeito ao que fazemos, ou seja, não diz respeito às obras que fazemos, mas diz respeito ao que Cristo fez por nós. O que o Pai fez em Cristo por nós. Então, buscar conhecer o Evangelho é algo libertador, é algo essencial para nós. Não devemos esquecer nunca do Evangelho, das boas novas, das boas notícias, daquilo que Cristo fez na terra por nós. Não só morreu, mas viveu por nós. O Evangelho e os seus resultados e suas implicações, eles precisam estar cuidadosamente ligados, relacionados entre si. Não podem ser confundidos nem separados. Martinho Lutero diz algo muito interessante em relação a isso. Ele diz assim, que somos salvos só pela fé, mas não uma fé que permanece só. Olha que lindo isso. Ou seja, quem crer no Evangelho, automaticamente, isso é muito importante, quem crê, quem vive o Evangelho, automaticamente fará boas obras. Mas em nenhum momento a salvação acontece por causa das boas obras. Fé e obras jamais podem ser confundidas e separadas uma da outra. Efésios, capítulo 2, versículo 8 ao 10, o apóstolo Paulo vai dizer assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele. Olha que linda, essa palavra feitura significa poesia no original. Nós somos uma poesia dele, criado em Cristo Jesus para boas obras. Olha que lindo, nós somos criados para boas obras, as quais Deus, olha que lindo isso, de antemão preparou para que andássemos nelas, ou seja, já está tudo preparado. Tiago, capítulo 2, versículo 14, vai dizer assim, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Versículo 26 de Tiago, no capítulo 2, vai dizer assim, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem as obras é morta. As pessoas as pessoas que praticam as obras, mas se esqueceram do Evangelho, que é a boa notícia de Jesus, o resultado desse fazer, dessa obra sem o Evangelho, é fazer de forma mecânica, baseado muitas das vezes em suas forças. Parece que isso não acontece, mas é algo muito normal nos dias de hoje. Estamos ali fazendo a obra, mas sem crer no Evangelho, sem um sentido de fé em nosso coração. A consequência disso, muitas das vezes, é o julgamento de pessoas. É por isso que muitas vezes a gente acaba ouvindo aquelas pessoas que são muito praticantes dentro da igreja, sabe? E não há nada de errado nisso, não. O que é importante é você fazer as obras antenada com Cristo. Fazer tudo aquilo que você faz, você precisa fazer para a honra e glória do Senhor. Porque quando você faz com o Evangelho no centro do teu coração, você não julga ninguém. Então é muito comum a gente ver pessoas fazendo e ao mesmo tempo julgando aquelas pessoas que não fizeram. Olha, estou aqui me matando e o irmão passou ali e nem veio me ajudar. Né? A consequência dessa obra sem o Evangelho é julgamento. Você acaba julgando as pessoas, é o desânimo, sabe? Ou seja, você está fazendo ali, você vê que as pessoas não fazem, isso te traz um desânimo e você abre mão. Aí você diz assim, quer saber? Eu não vou fazer mais nada, porque eu não vejo ninguém fazendo. Então, quando o Evangelho ele está no centro,
você vai fazer e vai continuar fazendo, porque aquilo que você faz não é para o homem ver, é para a glória de Deus. Você entende que foi um chamado de Deus para as boas obras, para fazer as boas obras, mas essas boas obras, elas precisam estar totalmente ligadas ao Senhor. Ela precisa estar, o Evangelho precisa estar no teu coração, no centro do teu coração, para que você entenda o sentido de tudo isso. Sendo assim, você não vai julgar as pessoas que não fazem, você não vai se sentir desanimado, você não vai se sentir afadigado, porque todo o trabalho no Senhor, ele sempre terá uma recompensa, principalmente porque o trabalho no Senhor é movido pelo Espírito Santo que está em você, creio eu. Então, a falta de poder que o Evangelho produz, porque você esqueceu dos ensinamentos do Senhor, é que te leva muitas das vezes a dar um falso testemunho. O Evangelho nos ensina que os bons, as pessoas boas, elas estão do lado de fora da igreja. E os pecadores, eles estão do lado de dentro da igreja. Que reconhece, pecadores esses que reconhecem a sua total dependência e também reconhece que não são nada, que são pó. O Evangelho vai nos ensinar que o menos é mais, que o último será o primeiro, que o dar é melhor do que receber, que o servir é melhor do que ser servido, que obedecer é melhor do que sacrificar. O Evangelho vai nos ensinar que todas essas coisas nós devemos fazer e fazer com alegria, com prazer. Então, quando eu olho para o texto aqui do versículo 11, da parábola dos 2 filhos, a primeira coisa que me vem ao coração é que o irmão mais novo, que tinha tudo do bom e do melhor, ele toma uma atitude relativista, uma atitude liberalista. Jesus nos dá uma concepção aqui, nesse texto, do primeiro filho, nos dá uma concepção profunda do que é o pecado. Pecado não é simplesmente, é também, mas não é simplesmente você desobedecer à lei de Deus. Ele vai muito mais além. É isso também, mas ele vai muito mais além. E Jesus aqui nos ensina algo profundo. Pecado também é alguém fazer de si o seu próprio Salvador. Alguém que acha que pode fazer aquilo sozinho. Alguém que se acha o dono do seu próprio nariz. Alguém que não reconhece o Pai como o Senhor da sua vida. Pecado também é isso, de fazer de si o seu próprio Salvador. Os 2 irmãos usam a mesma abordagem para conseguir a mesma coisa. Estavam de olho na riqueza do pai, utilizavam-se do pai para obter o que desejavam, querem respostas, no caso aqui dos religiosos, porque Jesus está pregando para os fariseus, querem respostas de oração, querem saúde, querem prosperidade, querem ser salvos na vida futura, assim fazem o bem, não por amor ao Pai, ou pela bondade em si, mas para benefício próprio. Seu comportamento foi modificado pelo poder do interesse próprio. E aqui eu queria ler algo que está no livro, na página 84, que eu achei muito, mas muito interessante mesmo. E diz assim, o ensino de Lutero. Qualquer coisa na qual buscamos aceitação, alegria, significado, esperança e segurança, mais do que em Cristo, se torna, por definição, o nosso Deus. Algo que adoramos, servimos e em que confiamos de todo o coração e fôlego. Em geral, os ídolos podem ser coisas boas, pode ser família, pode ser as realizações, pode ser o trabalho, pode ser a carreira, pode ser o romance, pode ser o talento, o dom que foi Deus que te deu, e etc. Até mesmo o ministério do Evangelho pode se tornar um ídolo, que transformamos em coisas supremas para nos dar a importância e a alegria que nos falta. Olha que profundo isso. Depois, essas coisas nos derrotam, porque ficamos dependentes delas. Um sinal claro de idolatria é a ansiedade desordenada, a raiva
raiva ou desapontamento quando nossos ídolos são ameaçados. Assim, caso percamos uma coisa boa, ficamos tristes, mas se perdemos um ídolo, ficamos devastados. Profundo isso, irmãos. A primeira coisa que eu vejo no irmão mais novo é exatamente essas coisas. As pessoas buscam a Deus, buscam o Pai por aquilo que Ele pode dar e não por aquilo que Ele é. Que o Evangelho nos ensina o que Ele é. Na minha opinião, os dois irmãos amavam coisas mais do que amavam o Pai. Jonathan Edwards diz em seu livro, o título é A Natureza da Virtude Verdadeira, ele vai dizer assim: somente quando o próprio Deus é nosso amor maior, conseguimos amar e servir a todas as pessoas, famílias, classes, raças. E somente a graça salvadora de Deus nos leva a amar e servir a Deus, simplesmente pelo que Ele é e não pelo que Ele pode nos oferecer. A menos que entendamos o Evangelho, sempre obedeceremos a Deus por nossa causa e não por causa dele. Gente, isso é muito profundo, isso é libertador. Quando eu lia esses homens falando, eu olhava para dentro do meu coração e a pergunta que me veio é: será que até hoje eu tenho servido a Deus por aquilo que Ele pode me dar? Ou será que eu tenho servido a Ele por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele fez, por aquilo que o Evangelho me mostra? Por isso que o Evangelho, ele precisa estar centrado sempre no meu coração, no coração da igreja. Porque se a gente não entender esse Evangelho, automaticamente nós serviremos a Deus de forma mecânica e também de forma interessada. O filho mais novo representa os pecadores que estão longe do Pai. Nos mostra aqueles filhos perdidos que estão num sistema mundano envolvido com orgias, com bebedice, vivendo suas vidas desregradas sem nenhum limite. E o texto é um espelho para a nossa juventude, não só para os jovens, mas para os adultos também. Que quando nos afastamos do Pai, nós gastamos tudo que temos. E como diz Salomão, tudo é vaidade. Perdemos tudo, perdemos o sentido da vida, porque estamos distante do Pai. Existem duas formas de pecado aqui no texto da parábola dos dois filhos. Existe o pecado do liberalismo e o pecado do moralismo. Ou seja, ou você faz tudo aquilo que quer, passando por cima da ordem do Pai, da lei de Deus, achando que Deus entende tudo, ou você obedece à lei de Deus de forma perfeita, querendo ser abençoado, ou seja, você obedece com interesses próprios, com motivações erradas. Eu faço isso e logo eu sou abençoado. Se eu não fizer isso, eu não serei abençoado. E não é assim que o Evangelho nos ensina. É claro que para cada ato pecaminoso existe uma consequência. Mas não é fazendo que eu recebo. Deus é um Deus gracioso. Ele me escolheu quando eu não merecia nada. E tudo aquilo que eu tenho, inclusive essa palavra que eu estou dizendo para vocês agora, não vem de mim. Porque não sou merecedor disso, é graça de Deus. Ele me escolheu, Ele te escolheu. E ponto, porque Ele é soberano. Ele tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia. E também nós nunca devemos servir ao Pai com medo. Porque nós temos um Pai que é justo, que é cheio de graça, que é amoroso. O Evangelho vai nos mostrar o que o Pai fez em Jesus Cristo. Servi-lo com medo é um resultado de quem não conhecem a Deus. Então um exemplo muito claro disso é o dízimo. Olha, se eu não der o dízimo, o Pai vai me castigar. Se eu não der o dízimo, o devorador vai vir, vai acabar com tudo isso. Então você acaba dando dízimo com medo dessas coisas. Enquanto o Evangelho não diz nada disso. Quando você dá o dízimo, é porque você reconhece quem o Pai é.
Quando você dá o dízimo, é porque você reconhece que tudo aquilo que vem até você é dado pelo Senhor. A roupa que você veste, o ar que você respira, o trabalho que você tem, a porta que foi aberta de trabalho, tudo veio dele. E o dízimo, você simplesmente pega um valor ou pega, sabe, algo e você dá para aqueles que precisam, que necessitam, para que os pastores ou para que o responsável venha, sabe, distribuir para aqueles que necessitam. É adoração. O dízimo é um ato de adoração, não pode ser um ato de medo, não pode ser algo mecânico, não pode ser, sabe, quando você tira o dinheiro do bolso com o coração apertado, não. Isso eu só estou usando o exemplo do dízimo, tá? É só um exemplo, mas isso pode ser outras coisas, outras áreas da tua vida. Jesus nos propõe essa parábola mostrando o filho mais novo, mas também chamando a atenção para o filho mais velho. Lembrando que no contexto da história toda, ele está falando isso para os fariseus, para aquela pergunta, para aquela murmuração que os fariseus fizeram. E Jesus, conhecendo o coração dos fariseus, ele propõe essas parábolas, e uma delas é essa dos 2 filhos. A segunda coisa que me veio ao coração está ligada ao filho mais velho. E é aqui que eu queria parar um pouquinho para refletir sobre essa mensagem. Algo que veio falar profundamente ao meu coração, algo que eu já até conhecia, mas que eu estava tanto precisando dessa verdade ao meu coração. Ser parecido com o irmão mais velho é muito perigoso. Porque se você sabe que você está doente, você vai procurar um médico. Mas se você não sabe que você está doente, você jamais vai procurar um médico. E quando você descobre que você está doente, já é tarde demais. O irmão mais novo, ele sabia que estava longe do pai. Mas o irmão mais velho, ele não percebeu que ele estava longe do pai, mesmo o pai estando perto dele. Irmãos, isso é muito perigoso. É muito perigoso estarmos dentro de uma igreja, estarmos dentro de uma religião e não percebemos o que o pai está falando conosco. E não percebemos que o pai está próximo de nós. Não percebemos a verdade do pai. O problema do irmão mais velho é que ele se achava bom demais. E vamos verificar o texto. E isso é um problema sério. Quando nós achamos que nós somos bons demais. Quando nós achamos que somos melhores do que pessoas. Quando achamos que Deus tem nos abençoado mais do que tem abençoado o outro. É esse que começa o problema. A doença, ela começa aí. E você nem percebe que você está doente. Quando você vai perceber, já é tarde demais. O irmão mais velho, ele tinha uma aparência de bom menino. Ele tinha uma reputação ali no meio da casa, no meio dos servos. Mas não existia uma mudança interior em seu coração. Irmãos, quando o evangelho ele não está no centro do nosso coração, nós somos levados a achar que nós temos uma reputação. Seja dentro da igreja, seja no trabalho, seja onde for. Nós somos levados a achar que nós somos mais espirituais do que os outros. Quando o evangelho não é o centro da nossa vida, a gente acha que é alguma coisa. E às vezes deixa até Deus de lado para fazer de forma mecânica aquilo que eu acho que devo fazer. Temos que tomar muito cuidado com isso. Temos que sempre voltar ao evangelho. Porque quando voltamos ao evangelho, o evangelho vai nos colocar aonde é realmente o nosso lugar. Nós somos pó e carecemos diariamente da glória, do auxílio, do conselho do nosso Deus. Se um dia, antes de Cristo, antes de você aceitar Cristo, você for como o irmão mais novo, temos que olhar para dentro de nós, para que nós não estejamos nos tornando, até já somos, o irmão mais velho. Vou repetir. Se um dia, antes de Cristo, você foi como o irmão mais novo, temos que olhar para dentro de nós com o espelho do evangelho e tomar cuidado para não ser como o irmão mais velho. Quero destacar algumas características bem rápidas do irmão mais velho que sempre estava com o pai. Uma das características é o egoísmo. O irmão mais velho, quando ele chega e vê a música, vê a festa e fica sabendo por que havia festa, ele se sente com o coração irado. Sentimento de egoísmo. Achava que o que ele tinha
foi conquistado com o seu esforço, ou pelo menos ele tinha direito, né, de tudo aquilo que ele tinha. Por isso achava que, em primeiro lugar, tudo que tinha era para uso próprio, ou seja, ele tinha muita dificuldade de dar algo para alguém. E isso é muito sutil. Às vezes, irmãos, os dons e talentos que Deus deu para nós, a gente acha que é nosso, que nós não devemos compartilhar com aquele irmão que falou mal de nós. Nós não devemos compartilhar com aquele ministério na qual a gente não gosta do líder. A gente acha que os dons e talentos, sejam os dons e talentos naturais, nós não devemos compartilhar muitas vezes no nosso trabalho, porque o nosso chefe não é muito bom, porque aquele meu companheiro de trabalho quer me derrubar. E aí a gente acaba guardando isso dentro de nós. A gente acha que aquilo ali é nosso. Muitas das vezes a gente acha que o valor que temos, as condições que temos, a gente se apega a tal coisa que a gente não consegue dar nada para ninguém. Geralmente dar a sobra, irmão, não é o verdadeiro evangelho. Eu gostaria de observar isso. Dar o que está sobrando para quem precisa é bom. Mas o evangelho nos ensina a dar muito mais. E nós temos aqui uma grande oportunidade nesse tempo. Você que tem condições, você também que não tem condições, mas é movido pela fé. Nós temos o privilégio, a oportunidade de abençoar pessoas. Irmão, seja caridoso, busque conhecer o evangelho, que o melhor é dar do que receber. E porque quando você dá, nossa, com alegria, quando você dá para alguém com gratidão a Deus, as comportas do céu são abertas, o Senhor abençoa, porque Ele conhece o nosso coração. Então, nesse tempo de pandemia, nesse tempo onde muitas pessoas perderam o emprego, nesse tempo onde existe, sabe, um caos, nós temos a oportunidade, você que tem a oportunidade, não esqueça de dar os itens da cesta. Você que tem possibilidade de dar uma cesta inteira, dê uma cesta inteira. Mas antes, ore ao Senhor, é claro. Não faça isso porque eu estou dizendo, mas ore ao Senhor e peça sabedoria para Deus. Dê o seu melhor, irmãos. Na verdade, não é seu. Dê o melhor para o Senhor. 1 Reis, capítulo 17, nos dá uma lição disso, da viúva de Serepta, quando o profeta Elias a procura. Capítulo 17, versículo 11 e 12 vai dizer assim, de 1 Reis: E, indo ela, chamou o profeta e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo eu tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E o profeta fala: mas me dá isso. E ela vai dar, irmãos. Se a gente olhar para o evangelho, a gente vai ver que Cristo, ele veio e nos deu a vida para mim, que sou pecador, que não merecia. Então, irmãos, não permita que o egoísmo se aloje no seu coração. Não tenha medo de dar. Não tenha medo de abençoar. Não tenha medo de ofertar. O evangelho vai te ensinar que dessa vida a gente não leva nada. A segunda característica é a falta de misericórdia do irmão mais velho. O irmão mais velho, ele não teve o prazer, não tem prazer, não se alegra com pecadores arrependidos. Jesus usa essa parábola para falar para os fariseus: ei, vocês conhecem tanto a lei, mas vocês não têm prazer na vida do perdido, na vida de um pecador arrependido. Não vibram com a chegada desses. Irmãos, tem igrejas que elas não vibram quando alguém se arrepende, quando alguém se converte ao Senhor. Elas não vibram. Para elas parece que é algo normal. Não pode ser assim. O Evangelho vai nos dizer que há alegria no céu. A festa no céu quando um pecador se arrepende, quando entrega a sua vida a Jesus. O céu celebra. Por que nós também não celebramos? Não nos alegramos?
É uma característica também de que o Evangelho não está no centro. Temos que ser uma igreja centrada no Evangelho para vibrarmos com essas coisas, para nos alegrarmos quando os perdidos são atraídos. A característica do irmão mais velho é que quando as coisas dão errado, ele ficou furioso. Quando o pai não fez o que ele queria, ele ficou com raiva. Alimentar esse tipo de sentimento sem perceber é muito perigoso, porque facilmente você vai desanimar com o pai, são as palavras de Lutero que eu li, e criar problemas de relacionamento na família. E isso porque o Evangelho deixou de ser o centro, a verdade deixou de ser o centro. Principalmente nos dias de hoje, quando Deus não faz o que você quer. Qual é o seu sentimento? Seja sincero agora. Quando você está orando e Deus não faz o que você quer, qual é o sentimento que é gerado dentro do seu coração? É um sentimento de raiva? É um sentimento de decepção? Você é daquelas pessoas que começam a jogar na cara de Deus. Por que, Deus? Eu sou tão bonzinho. Eu obedeço a tua palavra, eu dou o dízimo. Será que você é um desses? Será que quando Deus não faz aquilo que você quer, você se sente totalmente desanimado? Ao ponto de questionar a existência de Deus? A existência do Pai? Ou será que você é aqueles que ficam procurando, quando as coisas não dão certo, você fica procurando algo dentro de você para que você possa justificar o seu fracasso? Se culpando, se martirizando, muitas das vezes envergonhado porque a sua reputação foi colocada em jogo. Não consegue lidar com o sofrimento humano. Irmãos, há um tempo atrás, há muitos anos atrás mesmo, eu estava conversando com um cliente meu, e esse cliente é cristão. Eu creio que ele é cristão até hoje, porque era alguém que falava da mensagem, sabe? É um cara assim, bem metódico mesmo, sabe? E muitas vezes eu ia confrontá-lo sobre essa liberdade que o Evangelho nos dá, né? De não ser de não ser moralista. E aí, numa dessas conversas, ele chegou um dia para mim e falou assim: Wagner, eu estou profundamente entristecido, não estou indo para a igreja mais, não estou cultuando mais, não quero saber por enquanto de igreja. Eu falei: mas o que aconteceu? Ele falou assim que a filha dele ficou grávida, fora do casamento. Então, esse casal, né, o marido e a mulher, sempre criaram os filhos, levaram os filhos para a igreja, criou uma reputação dentro da igreja. E aí, de repente, essa menina fica grávida. E aí aquilo para ele arrasou com ele, acabou com ele. E ele questionou Deus, porque ele era tão bonzinho, porque ele fazia coisas boas, porque ele fazia a obra e tudo mais. Esse homem, ele não entendeu a graça de Deus, o propósito de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. E é como muitas das vezes nós lidamos com situações de fracasso, justamente dessa forma. Quando não culpamos Deus, nós nos culpamos. É claro, irmão, repito aqui, que cada pecado tem a sua consequência. Mas o Senhor, Ele precisa ser o centro, Ele precisa ser o maioral. O amor de Deus, o amor por Deus, Ele precisa ser algo que diariamente a gente venha cultivar isso no nosso coração. Porque senão nós iremos nos decepcionar. Porque não é na nossa força, não é a nossa vontade. Deus tem um propósito em todas as coisas. A boa notícia de Jesus vai nos mostrar um outro caminho, uma outra verdade. Vai mostrar Jesus que não cometeu nenhum erro nessa terra. Vai mostrar um Jesus que foi 100% justo, que não havia pecado, nenhuma mancha sequer de pecado. Mas que sofreu, e sofreu muito, muito mais do que eu e você. E às vezes o Evangelho está na mente das pessoas, mas nunca desceu ao coração. Como nesse homem que eu citei agora. O Evangelho estava na mente, mas não havia caído ao coração. Muitas das coisas talvez que ele tenha feito na força do seu braço. Por isso que não entendeu, e quando aconteceu um baque na sua vida, até para quebrar a religiosidade, ele sentiu. Espero que hoje ele esteja nos caminhos e tenha voltado, porque eu nunca mais o encontrei. Somos salvos pela graça. Quando estávamos perdidos, fomos achados. O Evangelho vai nos mostrar isso.
quando nós não merecíamos nada, quando estávamos perdidos, nós fomos achados. Não é que nós achamos, nós fomos achados. Não merecíamos nada e Cristo pagou com sua vida para sermos libertados. Cristo nos libertou, nos justificou, nos santificou. O que Jesus está ensinando aqui é exatamente isso. Veja o versículo 28. E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava reconciliá-lo. O pai procurava conciliá-lo. Ou seja, a iniciativa sempre será do pai. O filho ficou tão revoltado, tão irado, que ele não quis entrar na festa. Ele não quis viver aquele momento de comunhão, aquele momento de alegria. E o texto vai dizer que mesmo o irmão mais velho tendo esse tipo de reação, o pai vai até ele, assim como o pai estava esperando um filho mais novo, o pai vai até ele para conciliá-lo e convida ele, olha, vem para a festa, vem comigo. Irmãos, o evangelho é a única religião, vamos colocar religião entre aspas aqui, tá bom? É a única religião que mostra que o pai vai atrás do filho, que Deus é o que olha por nós, que vem até nós, que tem um desejo de se relacionar conosco, que nos amou primeiro, que nos atraiu. As outras religiões, você precisa fazer algo para atrair a divindade. Mas o evangelho não. O Pai é a graça de Deus que em todos os dias vem até mim e diz, filho, não é desse jeito. Como é que eu não vou ter misericórdia de um irmão meu, de uma pessoa que está na minha frente, se eu recebo essa misericórdia todos os dias de Deus? Como é que eu não vou amar meu irmão se eu recebo esse amor todo dia do Senhor? O evangelho me ensina isso, me mostra isso. Ou seja, somos as pessoas mais felizes do mundo. O Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. A graça dele me basta, o poder dele se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. O texto vai dizer que, olha, não ande ansioso por coisa alguma, com o que haver de comer, de vestir, de beber. Busque em primeiro lugar o Senhor e as demais coisas serão acrescentadas. A terceira característica do irmão mais velho que eu queria destacar, tem muitas aqui, mas eu queria destacar essa, está no versículo 29. Mas ele respondeu ao seu pai, há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. O moralismo nos leva à obediência de uma forma mecânica e sem alegria. Porque ele estava obedecendo o pai, o texto diz que ele obedecia o pai como escravo, olha só. Irmão, o trabalho de um escravo, muitas das vezes, é aquele trabalho árduo, aquela coisa que você não quer fazer e você vai e faz, por causa de um moralismo. Deus, ele não te obriga a nada. E muitas das vezes dentro da igreja, ou dentro do evangelho, né, um evangelho não que está no centro, as pessoas estão fazendo as coisas, estão fazendo a obra de forma mecânica, de forma obrigada, sabe? Olha, eu tenho que fazer isso. Não, você não tem que fazer. Não, eu tenho que fazer isso porque senão Deus vai me castigar. Olha, eu tenho que fazer isso porque o pastor falou para fazer. Não, você não tem que fazer isso. A obra de Deus, ela precisa ser feita com alegria. Mas você só vai conseguir fazer isso com alegria quando você entender o que é o evangelho. Quando você entender o que é esse amor de Deus, o que esse amor de Deus representa na sua vida. O moralismo nos leva a uma obediência de forma mecânica. E aí um dia você vai cansar disso. É por isso que hoje temos muitas pessoas que um dia foram bênçãos e hoje estão afastadas. Porque se permitiram cair nesse fazer. Na célula muitas vezes a gente conversa sobre isso. Olha, você tem que ligar, Não, você não tem que ligar. Ligar é bom. Mas é bom quando você entende o sentido de você ligar para um irmão. Sabe? De você conversar, de você ajudar o irmão, de você contribuir com o irmão,
De você, de novo eu falo da cesta básica, de você dar os itens para a cesta básica, sabendo que aqueles itens que você vai dar, vai suprir a fome de alguém que necessita. Quando você dá o melhor, quando aquela pessoa que necessita abre a cesta básica e vê aquele produto, sabe? Nossa, eu fico imaginando a alegria. Sabe, aquela pessoa ela vai se sentir amada e amada pelo Senhor. Como é bom fazer parte dos milagres de Deus na vida das pessoas. Mas ele diz assim, olha, há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir a ordem. Essa palavra te sirvo no original é escravo. Ele diz assim, sem transgredir uma ordem tua, ou seja, era alguém que obedecia por interesse. É alguém que fazia as coisas para poder receber em troca. Esse tipo de conduta é refletido muitas vezes nas orações dos irmãos e nas minhas também. É aquela oração que só pede. Ou aquela que você só ora quando você precisa, quando uma catástrofe acontece na sua vida. Geralmente a oração de quem procura viver o Evangelho é a adoração que também inclui a petição. Mas você começa porque você é grato. Como lemos, o Sr. Francisco trouxe uma palavra na célula sexta, falando sobre o salmo de adoração de Davi. Mas é feita essa adoração, essa obra, ela precisa ser feita de uma forma amorosa. O filho mais velho obedecia o pai por causa das coisas que o pai podia dar a ele, e não por causa do reconhecimento de quem era o pai e de quem era ele diante desse pai. Não existia gratidão e, na minha opinião, também não existia amor nessa relação aqui. O que existia era o interesse. Isso é minha opinião. Isso acaba sendo muito comum hoje nas igrejas. Encontramos religiosos que procuram obedecer o pai por interesse, por medo, e eles acham que se não obedecer o pai vai castigar. Pessoas que agem dessa forma frequentemente acham que o pai deve alguma coisa para ela. Às vezes nós temos isso. De tanto a gente fazer algo, que nem o filho mais velho, de tanto ele fazer algo, ele achava que o pai devia alguma coisa para ele. E o pai não deve nada. Na verdade é nós que devemos. Versículo 31 para terminar, e o 32. Vai dizer assim, então o pai respondeu, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nós regozijássemos, nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O pai diz, o que é meu é teu também. Que maravilhoso ver como o pai trata os filhos, não da forma que eles merecem, mas trata com amor e graça, maravilhosa graça de Deus. É por isso que o Evangelho é apaixonante. E aí talvez você possa perguntar assim, mas então eu não preciso fazer nada? Tudo vem de Deus? Tudo é graça? Então eu vou ficar aqui de braços cruzados? Essa foi até uma pergunta que foi feita na célula, né? É claro que não. Romanos capítulo 6, o apóstolo Paulo vai dizer sobre isso. Vai dizer que a graça é abundante, mas que nós não devemos viver em pecado. Não devemos viver no pecado. Deixa eu ler aqui rapidinho para vocês. Que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós que para ele morremos? Ou, porventura, ignorais que todos que foram batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele, na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida, irmãos. O Evangelho, ele nos move a fazer as boas obras. O entendimento de quem Deus é, de forma natural, vai fazer com que você abençoe pessoas, que vivam, que orem, que intercedam, que se torne uma pessoa melhor. Quando você entrega a sua vida a Jesus, você começa a buscar fazer a vontade de Deus. E isso é um esforço que só nasce de um novo amor, causado pelo poder do Evangelho.
É por isso que Jesus ensina em João 14 que aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Então, a ideia é, porque eu amo, eu obedeço a Deus. Não é porque eu obedeço a Deus e eu amo. Não. Não, primeiro eu vou obedecer e depois eu vou para Deus. Não, você nunca vai conseguir. Primeiro você entende, primeiro você ama e depois você obedece. Porque o amor ele vai te mover, o verdadeiro amor, o amor incondicional, ele vai te levar a obedecer. A ideia é o amor que sentimos por Cristo, que a gente ama, porque a gente ama, a gente serve com alegria. Agostinho diz assim: a tua palavra me feriu, então eu amei. O que o Evangelho faz é despertar esse amor em nós por Deus. Você é quem você ama, porque o que vai determinar suas escolhas não é o que você considera correto, e sim o que você ama. Muitas vezes pensamos que aquilo é correto, mas nós não conseguimos fazer porque nós não amamos aquilo. Então nosso coração vai se inclinar para aquilo que a gente ama. Por isso, o Evangelho nos leva ao amor. Quando permitimos que o Evangelho transforme nossas vidas, estou convencido que nos levará a cuidar dos pobres, a participar ativamente das necessidades da igreja. Segundo Lutero, a fé verdadeira conduz às boas obras. E eu queria terminar aqui com essa frase de John Packer. O Evangelho apresenta soluções para os problemas que estamos vivendo no mundo, mas o faz primeiro resolvendo o mais profundo de todos os problemas humanos, que é o problema do relacionamento do homem com o seu Criador. E se não esclarecemos que a solução daqueles problemas que estão no mundo depende da solução desse problema, muitas vezes, da falta de relacionamento com Deus, estaremos deturpando a mensagem do Evangelho e tornando-se falsos testemunhas de Deus. Quando nos tornamos falsas testemunhas do Evangelho, vai faltar poder, porque não é uma verdadeira testemunha. Vai faltar poder, vai faltar avivamento em nossos corações. Logo, a nossa vida não será atrativa para as pessoas que estão perdidas aí fora. A música que cantamos, os louvores que cantamos, a mensagem que pregamos, a vida que queremos mostrar, que vivemos, não fará sentido nem para você, porque você vai se cansar disso, e nem para aquele que está ao seu lado, inclusive a sua família. Somente entendo as boas novas de Jesus, através do Espírito Santo, que tudo o que fizermos fará sentido, quando fizermos de todo o nosso coração, para que sempre o nosso Senhor seja glorificado, e essa é a ideia central. Tudo aquilo que você fizer, faça para a honra e glória do Senhor. Termino com um texto que está no Antigo Testamento. E esse texto, ele é tão difícil de entender quando o Evangelho não está no centro do nosso coração. Esse texto tem tudo a ver com os dias de hoje, mas é tão difícil a gente muitas vezes entender se a gente não estiver com um relacionamento com o Pai, que é o texto de Abacuque. Porque ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja o fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado. Olha só, irmãos, ainda que não aconteça nada na minha vida, ainda que minha vida esteja um caos, para aqueles que têm o centro, o Evangelho no centro, aqueles que entenderam a graça de Deus, o propósito, a soberania do seu Senhor, todavia me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força e fará os meus pés os das servas e me fará andar sobre minhas alturas. Olha que lindo é isso. Todavia me alegrarei, não nas circunstâncias, mas no Senhor. Olha que declaração de adoração. Me alegrarei no Senhor. Pegando o contexto da vida de Abacuque no Antigo Testamento, o que ele estava passando ali. Exultarei no Deus da minha salvação. Olha só, a salvação não está em homens. A salvação não está nas minhas obras. A salvação é no Senhor.
o Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força. A força vem dele, a força para continuar, a força para aguentar firme, a força para, prosseguir. Vem dele. E ele fará os seus pés como Pedro, andando sobre as águas, andando no impossível, crendo no impossível, crendo no Senhor, que é o Deus do impossível. O Evangelho nos faz sermos um como igreja. Um só pensamento, um só desejo, uma só comunhão. Se isso não está existindo no nosso meio, é porque o Evangelho deixou de ser o centro em algum momento, em algum lugar, no coração da igreja e no seu coração. Por isso, o meu desejo nesta manhã, ou nesta noite, é que o Evangelho seja o centro da sua vida. Que você reflita qual dos dois irmãos você parece mais. E se você falar não, glória a Deus por isso. Mas eu queria que você meditasse, porque tem características do irmão mais velho que eu não citei aqui. Mas tudo aquilo que você fizer, faça por amor ao Senhor. Seja uma pessoa melhor a cada dia. Como o apóstolo Paulo diz, uma novidade de vida, dia a dia. Queria orar por você, mais uma vez. Senhor, eu quero agradecer ao Senhor por esta palavra, Deus. Eu espero, Deus, que essa palavra, Pai, ela gere no coração dos meus irmãos, Senhor, tudo aquilo que foi gerado no meu coração, Deus. Senhor, a liberdade, Deus, eu fui liberto de muitas coisas aqui, Deus. Muitas características do filho mais novo, muitas características do filho mais velho. Senhor Deus, eu te peço, Deus, que o poder da Tua palavra, Pai, ela venha sobre as nossas vidas, Pai. Sabe, Deus, e venha fazer, morada, Deus, e venha, nos libertar. Que venha, Deus, fazer com que as escamas caiam dos nossos olhos, ó Pai, que possamos ser pessoas melhores a cada dia, Senhor, no nome de Jesus, Pai. Senhor, o Teu Evangelho é aquele que leva conforto, leva consolo, Deus, através do Teu Espírito Santo, que é o nosso ensinador, que é o nosso intercessor, que é o que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ó Pai. Senhor, eu oro, Deus, pedindo ao Senhor, Deus, que o Senhor seja a força daqueles que precisam de força, Pai, nesse dia, Deus. Que o Senhor, Deus, seja a provisão, seja o sustento, seja o maná que cai do céu para aqueles que estão famintos, Pai, nesta hora, no nome de Jesus, ó Deus. Senhor, que o Senhor seja o libertador, Senhor, daqueles que estão se sentindo acorrentados, amarrados, Deus, onde a vida não anda, Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor seja o libertador em nome de Jesus nesta hora, Pai. Senhor, que o Senhor esteja convencendo, Deus, aquele que tem, ficado com o coração endurecido cada vez mais, Deus, nesse tempo de pandemia. Aqueles, Deus, que estão com o coração amargurados, ressentidos, Deus, raivosos, Deus, em nome de Jesus, que já não vibram mais como um pecador, que já não vibram mais, Deus, como um perdido, arrependido, Deus. Senhor, aqueles, Deus, que são muito murmuradores, Pai, estão vivendo dias de murmuração, Senhor, assim como os fariseus, Pai, que o Senhor venha entrar com provisão agora, em nome de Jesus, Pai. Eu peço, Deus, que tudo isso venha cair por terra e que o Senhor, através do poder do Teu Evangelho, Deus, em nome de Jesus, venha mostrar, Senhor, a verdadeira conduta de um cristão, Senhor. Que o Senhor esteja apagando, retirando todo esse sentimento ruim do coração dos meus irmãos, Pai. E que quando voltarmos, todos nós iremos nos sentir alegres, Pai, de estarmos juntos um com o outro, porque o Evangelho, ele traz a comunhão genuína, Pai. Ele traz o prazer de estar junto com o meu irmão. Quantos agora, Senhor, deixaram de cultuar porque está com o coração ressentido, que está com o coração amargurado, chateado, desanimado, Deus. Senhor, eu oro para que esse poder, Pai, esse poder, Deus, em nome de Jesus, Pai, que é o poder do Evangelho, o poder da salvação, Deus, que o poder, Pai, venha sobre as nossas vidas, Pai, e transforme-nos, Deus, de dentro para fora, Deus, em nome de Jesus. O Evangelho tem esse poder de transformar o ser humano de dentro para fora, e que assim seja em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, abençoa o necessitado, Pai, nesta hora. Abençoa, Deus, em nome de Jesus, como oramos no começo, os enfermos. Entra com o poder de cura, Senhor. Deus, em nome de Jesus, se assim o Senhor desejar, Pai. Nós queremos, Deus, aqui colocar a Tua vontade, Deus, que é perfeita. Sabemos que o Senhor trabalha em todas as coisas. Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que Te amam, Jesus. Nós cremos nisso.
Mas nós oramos, Pai, nesta noite por cura. Cura aqueles que o Senhor quiser curar agora, em nome de Jesus. Seja qualquer tipo de dor, seja o que tiver no corpo, no físico, Deus, que o Senhor venha entrar com provisão. Mas cura o espiritual, cura o coração, a alma, Deus, em nome de Jesus, Pai. Vem com o teu poder, Pai. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Ah, Deus, nós te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade, Pai. E Deus, tenha misericórdia, aquilo que eu não consegui falar, aquilo que eu não fui claro. Espírito Santo de Deus, por favor, Pai, fala, Deus. Fala ao coração da tua igreja, fala ao coração daqueles que nos ouvem, Pai. Se tem alguém vivendo como um filho pródigo, afastado dos caminhos do Senhor, Deus, que o Senhor venha trazer reconciliação, Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Se tem alguém que sabe, está nos ouvindo e vendo agora, que ainda não tomou uma decisão por Jesus Cristo, que ainda não provou desse amor genuíno, que assim seja, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor venha atrair essa pessoa, que o Senhor venha convencer essa pessoa, e que essa pessoa, ela venha fazer a maior decisão da sua vida, a decisão mais importante da sua vida, que é entregar a sua vida a Jesus Cristo. Olha, meu irmão, você que tem passado momentos difíceis, busca o Senhor. Olha, meu amigo, você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, que nesta hora você possa entregar a sua vida a Jesus e fazer parte dessa família maravilhosa, que é a igreja do Senhor. Amém? Queridos, amém. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Fique com Deus. Seja engrandecido, ó Deus, a minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. E és a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Seja engrandecido, ó Deus, a minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. E és a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor.